Bom dia. Este é o nosso grupo, né, constituído por mim, pelo Miguel Ribeiro, pela André Santos e pela Dora Borralho. Nós propusemos um projeto que seria reabilitar a fábrica dos Chilos para a construção de um centro de artes criativas. E esta ideia foi proposta ontem e de ontem, no seguimento do dia de ontem, não é, a gente desenvolveu uma simulação do que seria o nosso projeto. E pronto, o nosso projeto é essencialmente criar um núcleo artístico, ou seja, um centro de artes criativas, mas este centro de artes criativas construído na fábrica dos Chilos, que muitos de vós sabem o estado degradado em que ela está atualmente. Logo, a nossa ideia seria reabilitar esse espaço que já está construído, mas degradado, ou seja, reaproveitar um espaço e ao mesmo tempo fazer algo criativo e que se pudesse aproveitar a nível de dinamismo e de cultura para a própria cidade. Para vos deixar assim um bocado contextualizados da própria degradação do espaço, vamos roubar só 3 minutinhos para verem este vídeo que a gente vai apresentar, que mostra mesmo fotos do próprio sítio bastante degradado. Damos os créditos ao autor. E também, como puderam ver no vídeo, é um espaço de dimensões bastante grandes. Dá para reaproveitar
muitas salas para várias temáticas e atividades, tanto exteriores como interiores. Como puderam ver também, o espaço exterior é muito grande e dava para fazer várias atividades e coisas. Para ser possível este Centro de Artes Criativas, pensámos em englobar várias temáticas. Pensámos em abordar e trabalhar várias temáticas que provavelmente seriam, estas foi as que a gente estipulou, né? Como isto é só uma simulação, que principalmente seriam as artes plásticas, a multimédia, a música, a dança, o teatro. O que a gente queria mesmo era conseguir juntar várias artes, né? E conseguir trabalhá-las em simultâneo e em parceria umas com as outras, sendo estas as áreas de intervenção que pelo menos foram as primeiras que a gente estipulou. Dentro destas áreas de intervenção seriam desenvolvidas várias atividades, como por exemplo ateliês de produção, workshops, seminários, simpósios, conferências, espetáculos, exposições e, quem sabe, um festival anual ou bienal sobre todas estas temáticas que a gente iria trabalhar. E também, se possível, iríamos pensar numa residência artística para poder receber vários artistas. Portanto, depois o núcleo artístico está dividido entre a proposta de valor e o cliente público-alvo. Em relação à proposta de valor, as bases que nós definimos são sociais, económicas, criativas, culturais, ao nível da produção também financeiras, como seria de esperar. Portanto, o valor deste projeto recai sobretudo sobre a reabilitação, como a minha colega falou, de um espaço abandonado, a Fábrica dos Estilos, tentando promover o património construído da cidade e também o património não construído. Associando este dito património não construído, que está ligado às raízes, à cultura da própria região, às atividades ou às áreas de intervenção que este projeto iria difundir. Portanto, por exemplo, se nós tivéssemos ateliês ou tivéssemos espetáculos de música, poderíamos pegar então no canto alentejano, que faz parte das raízes, e isto é apenas um exemplo, que há mais, fazem parte das raízes do Alentejo, da nossa região, para introduzir neste plano de atividades, como em muitas outras vertentes que iríamos ter nas áreas de intervenção, e fazer o mesmo, sempre criando uma ponte com o que é a nossa região e a nossa cultura. Outro dos pontos que realça o valor deste projeto, portanto, no mercado, está relacionado com a criação de um ponto de encontro entre os produtores e os criadores. Aproveitar também a tranquilidade da região para desenvolver o trabalho criativo e criar um espaço que possa ser utilizado por artistas para desenvolverem o seu trabalho, mas, no entanto, também há o reverso da moeda, que é, uma vez que a região também é bastante envelhecida, este projeto poderia servir também para dinamizar a cidade. Portanto, e este reverso é muito engraçado, porque cria uma dinâmica que eu acho que é necessária aqui nesta região. Oferecendo atividades que assentam numa vertente cultural e criar também parcerias com outras instituições da região, promovendo socialmente a mesma. E a existência de salas, de espaços, poderiam ser alugados para a produção artística, portanto, salas de exposições, zonas de residência, como a minha colega falou ainda agora, que recebe alunos, que pode receber alunos que se desloquem para este espaço, para assistir a eventos e participar nas atividades e nos workshops. Portanto, tem aqui uma proposta de valor que engloba uma série de vertentes. Portanto, não é uma proposta fixa que diz respeito somente à reabilitação, mas está relacionada a todos os valores que interferem nestas áreas que foram faladas há pouco: social, económico, criativa, cultural, de produção e financeira. Então, da minha parte, agora vamos falar dos clientes, do público-alvo. Passo a palavra ao meu colega Miguel. Em relação aos públicos-alvos, que a gente dividimos em três tipos distintos, ou seja, desde logo o público receptor, o consumidor das nossas áreas de intervenção que teremos no espaço, o público criador, aquele que vamos conseguir convencer para ser nosso parceiro e para trabalhar em coworking com a equipa que estiver delineada inicialmente, e ainda o que poderá ser o potenciador do projeto, que é o público investidor, ou seja, tentar convencer, de acordo com o nosso projeto de valor que a Dora referiu, tentar convencer o público investidor. Esta divisão
Em relação ao público consumidor, será qualquer público em geral, desde qualquer faixa etária, tanto podemos ter um workshop infantil como podemos ter um workshop sénior, tentar eventualmente uma parceria com a Universidade Sénior de Beja. E dentro de qualquer temática, seja workshop, depois a nível de seminários também é aberto a toda a gente, exposições também. O público parceiro terão que ser artistas multidisciplinares para abrangerem as nossas áreas definidas, tanto artistas plásticos, multimédia, curadores, críticos, performance, atores, bailarinos, bandas e também grupos de artistas. Em relação ao público investidor, estamos a pensar em, desde logo, chamar empresários locais e associações locais, sejam agrícolas, sejam outros quaisquer. O professor deu a ideia dos silos, nós pensámos em implementar essa ideia, mas à volta, um pouco através da região, o vinho, o azeite, essas empresas que estão aqui à volta, nós, já que estamos em Beja, vamos apostar nos investidores da zona. Sim, os locais, e depois, eventualmente, também inserimos o projeto nos fundos de apoio da União Europeia que vem para Portugal, inclusive para a nossa região do Alentejo, e a Câmara Municipal de Beja também, ser um parceiro, investidor e colaborador. Equacionámos alguns, dentro do que o André estava a dizer, equacionámos alguns possíveis potenciais patrocinadores, colaboradores, que é a Herdade dos Grows, a Herdade de Valva Rosa, a Herdade das Margaridas, e que são mais regionais do Alentejo, e depois também alguns grupos multinacionais que fazem parte, que também trabalham nesta região, o Grupo Sonai e o Grupo Jovem Martins. Este é um fator económico que nós precisamos de garantir fundos para podermos andar com o projeto para a frente. Este era o viável e o inicial, o plano A, por assim dizer, mas teremos sempre que ter atenção ao valor económico do próprio projeto, que terá que ser pago para poder ser crescendo na sua qualidade ao longo do tempo. E pensamos também em alguns valores económicos que nós podemos valorizar ou angariar nas nossas prestações de serviços, nas nossas inscrições para qualquer workshop ou seminário, alugar salas de exposições, eventualmente bilheteira para espetáculos, criar um género de uma associação onde qualquer um pode ser associado, e as tendências artísticas, onde os artistas podem vir com uma bolsa, eventualmente da Gulbenkian, vêm com uma bolsa e depois pagam-nos a nós para estar cá 2 ou 3 meses a produzir o seu projeto. Pronto. E agora a parte que está intermédia a estes dois pontos, que é os fatores de sedução, como é que nós vamos seduzir e como é que nós vamos divulgar o nosso projeto. Em relação aos fatores de sedução, vou passar a palavra. Pronto, pusemos alguns tópicos que são desde logo emocionais, não é? Tocar nas pessoas de Beja, porque é um espaço que está abandonado desde o final da década de 80, mais ou menos. Criou muito desemprego na região, eventualmente as pessoas ainda estão vivas e podemos fazer uma pesquisa e ir confrontá-las, questioná-las, pô-las do nosso lado, sensibilizar essas e outras. E ninguém gosta de um espaço decadente, as pessoas ficam tristes de morar, se estiverem ali ao lado de morar. Uma coisa foi olhar todos os dias para aquilo e está tudo destruído, há sem abrigos a morar, mas há mal frequentado, as pessoas não gostam. Se calhar se tivesse um edifício que apoiasse a cultura, era completamente diferente. Sim, é também, atualmente, é um espaço que acolhe toxicodependentes e sem abrigos. Pronto, então isto também acaba por trazer problemas sociais. Esses problemas sociais, de certeza que não acabariam, porque portanto, iriam por outro lugar, certamente, mas iria ser reconstruído um espaço que iria ser proveitoso e, neste sentido, deixaria naquela zona de haver esta degradação social que existe tanto. Os fatores culturais e históricos, que também daria empregabilidade à cidade, uma vez que se criou desemprego quando foi abandonado, porque o espaço é de facto muito grande e dá para fazer muita coisa lá, obviamente que traria empregabilidade. Pronto, podemos seduzir as pessoas dando a ideia de
de espaço periférico, mas tranquilo e calmo, propício à produção, não é? A tranquilidade alentejana, a luz que o Alentejo nos permite ter, que depois pode ser projetada também num ponto de encontro na tal cidade ou região calma para a produção artística, produção de conhecimento, troca de ideias, que é o tal ponto de encontro que a gente fez uma divisão, um laboratório que a gente dividiu em 2 pontos. O ponto de encontro onde se pode debater, investigar, ou seja, discutir ideias, a parte mais teórica e produção de conhecimento, pesquisas, investigações, nas áreas todas que estão envolvidas e também, obviamente, a produção artística, individual e coprodução, por assim dizer. Em relação a Beja, também está bastante bem posicionado porque está perto da estação. Ou seja, seria mais fácil mesmo para as pessoas que quisessem vir visitar o espaço, porque podiam vir através da estação e aquilo é mesmo ali ao lado. Pronto, neste ponto, como é que vamos seduzir? Temos que comunicar. Ainda. Portanto, vamos falar dos meios de divulgação, os meios que utilizaríamos para fazer a divulgação. Seriam com reuniões com investidores. Claro que um projeto como este até teria que haver a necessidade de haver uma maquete em 3D para mostrar como é que o espaço iria ser dividido, como é que ele iria funcionar. No entanto, toda esta demonstração iria ter que ser feita em reuniões. Portanto, temos também as newsletters, que hoje em dia são muito utilizadas, é fácil de enviar por correio eletrónico e de levar a palavra a todas as pessoas, os outdoors também, questionários e petições-teste. Petições-teste porque seria necessário nós reunirmos um conjunto de assinaturas, de petições, neste caso, para conseguirmos levar à autarquia, portanto à Câmara Municipal de Beja, e a outros organismos que nos pudessem ajudar a avançar com este projeto. E muitas das vezes só assim é que eles avançam. Portanto, mediante uma petição, os questionários e os testes. Este corpo está trabalhado, agora vamos passar para a segunda fase que trabalhámos ontem, que é a questão de como é que o investidor pensa, faz, ouve, diz, e escolhemos um dos públicos-alvos, fizemos o teste só do público investidor, do público criador, parceiro. Como é que pensamos que eles pensam, porque é que eles viriam para cá, em relação ao que eles pensam. Pensamos nós que eles pensam e sentem a vontade de explorar territórios periféricos, ou seja, fugir dos polos urbanos e produzir em territórios também periféricos, e fazendo com que a arte circule a nível nacional e a produção também se faça a nível nacional. O que eles veem, podem ver a possibilidade de produção artística, a possibilidade de trabalhar em coworking, de gerar dinheiro, e, claro, um lugar tranquilo e propício à reflexão e à criatividade, que foi dito anteriormente. E o que eles dizem e fazem, podem divulgar, ou seja, intrinsecamente será divulgado, e podem fazer os tais pontos de encontro para debate, para a criação, para a colaboração entre vários agentes, para a produção, para as mais-valias que se gerem. E agora vamos falar de como testar a ideia, não é? Porque parece-me um ponto importante para conseguirmos mostrar que o nosso projeto tem fundamento. Bom, a gente pensou que para testar a ideia, essencialmente a gente primeiro teria de fazer trabalho de campo, ou seja, a gente teria primeiro estudar e testar as pessoas que vivem em Beja, porque são as principais, né, as que nos dão o incentivo e são os interessados, os principais interessados, as pessoas residentes em Beja, certo? Então o que a gente pensou foi uma possibilidade de fazer uma espécie de questionário, não é bem um questionário, mas é uma espécie e ao mesmo tempo uma petição, que seria o quê? Isto é só uma simulação, não é? Um esboço, e seria fazer um questionário que a gente obrigasse o próprio povo a aceitar a nossa opinião, ou seja, a pensar como a gente faria um questionário, mas só lhe dávamos a opção que a gente quisesse que eles nos respondessem. Logo aí, se eles à partida concordassem com tudo, a gente oferecia-lhes o cupomzinho e pedíamos... Explicávamos o projeto. Exato. E eles, se concordaram, então são um dos nossos, podem assinar. Quando chegamos aos 3.000 assinaturas, conseguimos levar o projeto à discussão. E claro, só para trabalho de campo, né? Estudar os cidadãos de Beja. Depois,
a nível nacional, que seria com newsletters, um site, a procura de artistas, mas principalmente para estudar as pessoas pedem, seria assim um meio destes, um movie, talvez já com as cruzes assinaladas, que é para a pessoa reconhecer isto visualmente, para quando depois entregue o panfleto, a pessoa já estar familiarizada com isto e perceber, isto são aquelas pessoas que querem aproveitar a fábrica dos filhos. E depois, se quiserem, assinam, se não forem de acordo, simplesmente desbolam, ou não metem a última etapa, que é o sim, e se concordarem, de facto, entregam-nos isto, ficam com um pãozinho e assinam a nossa posição para quem sabe levar isto para a frente. E acho que damos concluído a nossa apresentação.